Meu irmão, minha irmã, antes de qualquer coisa, inscreve-te aí no canal, dá um like. E toda sexta-feira nós estaremos aqui reunidos para falar algum tema de fronteira à vista de um ponto, ou seja, a partir desse ponto de vista. Nessa sexta-feira nós estamos falando sobre a tirania das relações. Para começo de assunto, eu gostaria de dizer que nada surge do nada. Tudo está ligado a tudo. Nada vem por acaso. Uma grande caminhada se faz com pequenos passos. Um acontecimento pode surgir de repente, mas a partir de elementos que antecederam aquele momento. Também as relações começam a crescer ou a degradar-se a partir de elementos consentidos. Concessões havidas ao longo do trajeto, do convívio. Ainda hoje me lembro, e toda vez faço referência a isso. Uma mãe me disse: padre, peça a meu filho que quando ele quiser me espancar, ele me espanque em casa, porque na rua me mata de vergonha. Ele não chegou a isso sem que tenha havido pequenas concessões, até o dia que houve um somatório delas e ela, para não perder a atenção do filho, consentiu. Só que ao consentir, ela perdeu o seu lugar. Se o sal perdeu o seu sabor, com que se há de salgar? Com isso eu quero dizer que o povo tem o governo que merece. Cada casal tem o parceiro que merece. O filho é a caixa de ressonância dos pais. É assim, minha gente. É assim. Aqui no sertão se diz: formiga sabe que roça come e a assombração sabe a quem aparece. É assim. Desse jeito. Simples assim. Quando eras criança, tomar isso assim no genérico, eu fazia os teus gostos. Eu comprava um presente para teu irmão e um para ti. Mas tu olhavas para o dele e tomavas o objeto do teu irmão. Ele reclamava e eu, para não perder o meu lugar no teu querer, suposto querer ou suposto lugar que ali eu pudesse ter o haver, eu cedia. Afinal de contas, tudo no final se resolveria. Só que com o passar do tempo, se amor eu te dava, limite tu desconhecias. Porque sobre limites eu não te falava. Tampouco eu te limitava. Mas eu já disse o que agora repito. Fora de duas margens, todo rio se torna aguaceiro. Amor e limite cabem em qualquer relação. Do contrário, o sim será apenas o descuido do não. E o não será apenas um esquecimento do sim. Com o passar do tempo, disse essa mãe, contas tuas passei a pagar. Depois, passaste a não conhecer mais limites, a sair para fazer acontecer, e eu, para não perder novamente o lugar em que eu supunha ter em teu querer, ia pagando todas as tuas dívidas. Afinal de contas, que dívida eu não queria enxergar? Que dívida ou que culpa eu não queria ver? E por isso aceitava essa tua manipulação, teu jogo de sedução, numa relação que doentia já estava. Havia entre nós uma dependência afetiva. A mãe dizia: para me perceber no lugar de mãe, eu era aquela que consentia. Embora para fazer o que ele quisesse, ele não teria que me pedir. Mas me impedia, até para que eu tivesse participação igualmente naquele acontecimento, que se no íntimo reprovava, exteriormente dele participava.
quando fazia vistas grossas a tal procedimento. E o que aconteceu? Um dia, ele veio a dizer de sua falta de vontade de viver. É de se crer? É de se crer? E agora o que fazer? E agora o que fazer? Isso na relação pai e filho. Nessa tirania, nessa dependência, nessa codependência, um dependendo do outro, como a relação do senhor e do escravo. O senhor precisa subjugar alguém, retirando a sua liberdade para constituir senhor de sua vida. Ora, que grande senhor, que para ser reconhecido como senhor, precisa tornar alguém escravo. E que vida é alguém precisar ser escravo para poder ter a segurança supostamente dada pelo seu senhor? Essa relação de senhor e de escravo não foi criada por mim, nem por mim igualmente agora falado. Quem falou disso foi Hegel, primeiramente. Hegel. Para falar de uma relação dialética que seja aquela marcada pela morte. Enquanto a relação dialética, dialogal, é aquela que vê o outro como um ser igualmente desejante, assim como ele pode ser também por mim desejado. Na relação entre marido e mulher. Poxa vida, aí não é fácil. Porque os motivos que levam um a outro ficar vinculado varia. Há muito de análise, há muito de comportamento não analisado e, portanto, projetado numa relação a dois na escolha do parceiro. Por que exatamente eu escolhi tal pessoa com tais qualidades? Eu me vejo de repente tomado por um enamoramento, Verliebtheit, um enamoramento, um apaixonamento, por uma projeção que eu faço de um ideal de eu que trago em mim sobre o outro. E passo a ver no outro a projeção de um ideal que havia primeiramente estado em mim e que eu projetei sobre o outro. E passei a ver no outro o que foi construção minha primeiramente. Uma estrutura por mim criada, idealizada, chamada ideal de eu. E sobre o outro projetada, essa estrutura me faz ver no outro o que no outro não está. Mas eu vejo como sendo ele ou ela. E por essa figura, por mim projetada, eu passo a me apaixonar. Acontece que isso não pode durar toda a vida. Um dia eu me percebo como a soma de acontecimentos que a forma idealizada era somente idealizada. Não correspondia ao real da relação, naturalmente. E aí eu passei de ficar subjugado a uma forma idealizada por mim projetada sobre a outra parte, a ser uma forma que usa de meios até escusos para se ver livre da outra parte. E aí entra uma gama de elementos. Desde a reclamar por tudo, desde a submeter-se a tudo, a fazer vistas grossas por certos acontecimentos, ou procurar compensações, outras, as mais variáveis, no mundo real ou no mundo virtual, para suportar o real da relação presente. Aí não dá para continuar. Só numa relação assim, uma relação já comprometida, uma relação doentia ou adoentada, numa formação de compromisso em que as duas partes assumem ainda o que lhe cabe, mas
no íntimo sabem que juntas não estão mais. Estão somente numa relação de suposição, suposta relação, superposição. Uma relação que existe entre o óleo e a água. Juntos, mas não se misturam. Mas também não querem estar mais separados. Estou falando do lado doentio, mórbido. Do lado da tirania. Tanto na relação pais e filhos, relação entre amigos, jovens que ainda hoje aceitam a tirania dos colegas, anula a vontade própria para ser aceito pelo grupo, para ter um lugar no meio da horda grupal de amizade, de sorte a ser reconhecido pelas partes. Isso é tirania. Em síntese, eu quero te dizer: tu nasceste só. Sozinho has de morrer. Entre a chegada e a partida, trabalha por objetivos claros. Trabalha por um ideal preciso. Motivos claros aonde queres chegar. Supera teus limites. Eu te digo, é tão imoral seduzir quanto consentir na sedução. É tão imoral oprimir quanto consentir na opressão. É tão desumano depender quanto consentir na dependência. Ninguém existe para rastejar ao teu lado, para mendigar, para esmolar. Afeto, atenção, o que quer que seja. Fomos criados para juntos caminhar. E aí contribuir, cada um com seu potencial e sua diferença, para um projeto bonito, que ultrapassa as partes envolvidas, porque ele é bem maior do que sozinho poderíamos construir individualmente. Não a tirania, em qualquer relação. Viva a liberdade. A liberdade, assim como ela foi criada e pensada pelo autor da criação. Muito obrigado, do seu irmão e servo, o Padre Ayrton Freire.